Ele nunca me tocou direito, nunca me olhou como se eu importasse. Mas as mulheres da rua, aquelas que ele pagava, eram mais amadas e desejadas do que eu jamais. Quando descobri a verdade, quando vi com meus próprios olhos como ele as tratava, algo dentro de mim se quebrou. E depois daquele dia, me vinguei da única forma que pude. Se você está me ouvindo agora, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal e comente de qual cidade você está assistindo. Essa é a história de como um casamento destruído me transformou em alguém que eu nunca pensei que seria. Meu nome é Vera, tenho 61 anos e durante 32 anos vivi uma mentira. Casei com Roberto quando tinha 23, ele 28. Foi um casamento arranjado pelas famílias, comum na época no interior de São Paulo, onde cresci. Nossas famílias eram vizinhas em Campinas, meu pai, dono de um pequeno comércio, o pai dele tinha uma oficina mecânica. Éramos de classe média baixa, gente trabalhadora, honesta, religiosa. Roberto era bonito de um jeito rústico, alto, ombros largos de quem trabalhava com as mãos, cabelo preto sempre com cheiro de graxa de carro, mãos calejadas e manchadas de óleo. Não era romântico, não era de grandes gestos, mas parecia sólido, confiável. Minha mãe dizia que ele seria bom marido, bom provedor, que amor vinha com o tempo, que o importante era caráter e trabalho. Acreditei nela. O namoro durou 6 meses, sempre sob supervisão. Ele vinha aos domingos à tarde, sentava na sala, conversava sobre trabalho, sobre planos de expandir a oficina do pai, sobre comprar uma casa. Não falávamos de sentimentos, de sonhos, de quem realmente éramos. Falávamos de coisas práticas, concretas, como se estivéssemos negociando um contrato comercial em vez de planejar uma vida juntos. Ele nunca tentou me beijar durante o namoro. Achei estranho, mas minha mãe disse que era sinal de respeito, que ele estava guardando para depois do casamento. As outras meninas na igreja reclamavam que os namorados tentavam aproveitar, que tinham que ficar se esquivando. Eu tinha um noivo que nem tentava segurar minha mão. Deveria ter visto aquilo como sinal de alerta, mas era jovem, ingênua, condicionada a acreditar que recato era virtude. Casamos numa cerimônia simples na igreja do bairro. Eu de vestido branco que minha mãe costurou, ele de terno alugado que ficava apertado nos ombros. Posamos para fotos com sorrisos forçados, cortamos o bolo, dançamos uma valsa desajeitada. Depois fomos para a casa que ele tinha alugado, um sobrado pequeno com 2 quartos, sala, cozinha e banheiro. Era nossa, nosso início. A noite de núpcias foi desastrosa. Roberto estava nervoso, eu estava apavorada. Ninguém tinha me explicado direito o que aconteceria, só tinham dito que ia doer um pouco, mas era normal. Era minha obrigação de esposa. Ele foi rápido, mecânico, sem carinho ou preparação. Doeu muito mais do que um pouco. Chorei em silêncio, mordendo o travesseiro, enquanto ele terminava e rolava para o lado, dormindo em minutos. Fiquei acordada a noite inteira, sangrando, dolorida, me perguntando se era sempre assim. E foi. Sempre assim. Roberto me procurava talvez uma vez por semana, sempre rápido, sempre no escuro, sempre sem preliminares ou cuidado. Não havia beijos, não havia carícias, não havia palavras carinhosas. Era uma função corporal que ele completava e depois ia dormir. Eu ficava ali, insatisfeita, confusa, achando que o problema era comigo, que eu era fria, defeituosa, não suficientemente atraente. Tentei conversar com ele algumas vezes. Roberto, você nunca me beija, me toca com carinho. Ele ficava irritado. Isso é frescura, Vera. Coisa de filme, não é real. Homem trabalha o dia inteiro, chega cansado em casa. Não tem energia para ficar fazendo teatro. Eu calava, envergonhada, achando que realmente era frescura minha. Afinal, minha mãe nunca tinha falado de romance no casamento, só de dever e obrigação. Os anos foram passando. Tivemos 2 filhos, Paulo e Mariana, que nasceram com diferença de 3 anos. As gravidezes foram solitárias. Roberto nunca demonstrou emoção especial,
Nunca colocou a mão na barriga para sentir os bebês, nunca foi nas consultas. Quando nasciam, ele olhava de longe, dava um tapinha no ombro deles quando ficavam maiores, mas nunca havia afeto real, conexão profunda. Eu me dediquei aos filhos e à casa. Acordava cedo, preparava café da manhã, levava as crianças para a escola, limpava, cozinhava, lavava, passava. Roberto chegava do trabalho às 7 da noite, jantava em silêncio lendo o jornal, assistia à televisão e ia dormir. Fim de semana, trabalhava na oficina ou bebia cerveja com os amigos. Não tínhamos vida social como casal, não saíamos para jantar, não viajávamos, não fazíamos nada juntos. Comecei a perceber mudanças nele quando os filhos tinham uns 10 e 7 anos. Roberto começou a chegar mais tarde, sempre com desculpas sobre clientes, sobre serviços urgentes. Começou a tomar banho assim que chegava em casa, coisa que nunca fazia antes. Começou a usar colônia, a trocar de roupa mais vezes, a cuidar mais da aparência. Meu coração se apertava, mas eu afastava as suspeitas. Não queria acreditar. Uma vizinha, a Marta, me puxou de lado no mercado um dia. Vera, não sei se devo te contar isso, mas te considero amiga. Tenho visto o Roberto numa região da cidade que não é boa. Sabe, aquela rua perto da rodoviária? Meu estômago revirou. Que rua? Ela baixou a voz. A Rua das Prostitutas. Vi ele parando o carro lá mais de uma vez. Sinto muito. Neguei veementemente. Deve ter se enganado, Marta. Roberto não é assim. Ele é cristão, homem de família. Ela apenas balançou a cabeça com pena e mudou de assunto. Mas a semente estava plantada. Comecei a observar mais, a desconfiar mais. As chegadas tardias, os banhos imediatos, o cheiro de perfume diferente na roupa que eu lavava. Perfume doce, barato, feminino. Decidi seguir ele. Numa quinta-feira que ele disse que ia trabalhar até tarde, peguei carona com minha prima Rosana e pedi para ela me levar até perto da oficina. Esperamos. Às 7 da noite, Roberto fechou a oficina, entrou no carro e foi embora. Não na direção de casa. Seguimos à distância. Meu coração batia tão forte que parecia que ia sair pela boca. Ele parou numa rua mal iluminada perto da rodoviária. A rua que Marta tinha mencionado. Havia mulheres paradas nas calçadas, vestidas com roupas curtas e apertadas, maquiagem pesada, prostitutas. Vi meu marido abaixar o vidro, conversar com uma delas, uma loira de shortinho jeans e top vermelho. Ela entrou no carro, eles foram embora juntos. Rosana segurou minha mão enquanto eu chorava em silêncio. Quer seguir? Ela perguntou gentilmente. Balancei a cabeça. Sabia para onde iam. Para algum motel barato? Sabia o que fariam. A questão não era se, era por quê. Por que ele pagava por outras quando tinha a esposa em casa? Por que procurava na rua o que recusava em casa? Voltei para casa num estado de choque. Preparei jantar automaticamente, botei as crianças para dormir e esperei. Roberto chegou às 11 da noite, tomou banho imediatamente, como sempre, e foi dormir. Não disse nada, não conseguia. Ainda estava processando, tentando decidir o que fazer com aquela informação. Nos dias seguintes, fiz mais investigações. Falei com outras vizinhas discretamente. Descobri que não era novidade que Roberto frequentava aquela rua há anos. Enquanto eu estava em casa criando os filhos dele, mantendo a casa, cumprindo meus deveres de esposa, ele estava gastando nosso dinheiro com prostitutas. A humilhação foi pior que a traição. Confrontei ele numa sexta-feira à noite. As crianças estavam dormindo. Estávamos sozinhos na sala. Roberto, eu sei, foi tudo que disse. Sei sobre as mulheres, sobre a rua perto da rodoviária, sobre onde você gasta as noites de quinta. Ele ficou pálido primeiro, depois vermelho. Quem te contou? Não importa quem contou, é verdade? Ele não negou, apenas se levantou, foi até a cozinha, pegou uma cerveja, voltou e sentou. E daí? Disse finalmente. O que você quer que eu faça? O sangue gelou nas minhas veias. E daí? Você está me traindo há anos.
E tudo o que tem a dizer é: e daí? Ele deu de ombros. Não é traição. É só trabalho, sexo sem envolvimento. Você é minha esposa, mãe dos meus filhos. Elas são só necessidade física. Você nunca me tocou direito. Gritei, as lágrimas escorrendo. Nunca me beijou com vontade, nunca demonstrou desejo. Mas paga para tocar outras. Ele me olhou com algo parecido com nojo. Porque com você é obrigação. É dentro de casa, é sério. Com elas, eu posso ser diferente, fazer coisas diferentes. Não tem cobrança, não tem expectativa. É só prazer. As palavras dele me atingiram como socos físicos. Você paga para fazer com elas o que nunca quis fazer comigo? Ele assentiu, sem vergonha aparente. Elas gostam. Fazem o que eu peço do jeito que eu gosto. Não reclamam que é muito rápido ou muito brusco. É transação comercial. Todo mundo sai satisfeito. Senti náusea subindo. Saí correndo para o banheiro e vomitei tudo o que tinha comido no dia. Quando voltei, ele estava onde eu tinha deixado, bebendo cerveja, assistindo televisão como se nada tivesse acontecido. Vou te deixar, eu disse a voz tremendo. Vou pedir divórcio. Ele riu sem humor. Vai para onde, Vera? Não trabalha, não tem dinheiro próprio, não tem para onde ir. E vai explicar como para os filhos, para a igreja, para a família, que o marido te traiu com prostitutas. Vai ser você a humilhada, não eu. Ele estava certo, e ambos sabíamos. Naquela época, na nossa comunidade, divórcio era escândalo, e eu realmente não tinha para onde ir, nenhum recurso próprio. Estava presa num casamento com um homem que me desprezava, que me usava como empregada e incubadora, mas procurava prazer e afeto nas ruas. Aquela noite, algo mudou em mim. Não era mais a Vera submissa, obediente, resignada. Era uma mulher com raiva, raiva profunda, fervente, que queimava por dentro. E raiva, descobri, pode ser muito mais poderosa que amor. Os meses seguintes foram de guerra fria, silenciosa, dentro de casa. Roberto continuava sua rotina como se nada tivesse mudado, saindo às quintas para suas escapadas, voltando tarde, tomando banho e dormindo. Eu continuava cozinhando, limpando, cuidando dos filhos. Por fora, éramos o casal perfeito da igreja. Por dentro, eu fervia de raiva e humilhação. Comecei a observar tudo com olhos novos. Olhava para o dinheiro que ele me dava para o mercado e me perguntava quanto ele gastava com aquelas mulheres. Olhava para as roupas dele que eu lavava e sentia nojo ao imaginar onde tinham estado, quem as tinha tocado. Olhava para ele dormindo ao meu lado e sentia um ódio tão intenso que me assustava. Mas mais do que raiva, havia curiosidade mórbida. Eu queria entender. Queria saber o que aquelas mulheres tinham que eu não tinha, o que faziam que eu não fazia. Por que ele as procurava quando me tinha disponível em casa? A curiosidade me consumia nas noites insones, deitada ao lado dele, ouvindo seus roncos, imaginando coisas que me faziam sentir vergonha. Foi numa quarta-feira que tomei uma decisão louca. As crianças estavam na escola, Roberto no trabalho. Peguei dinheiro que tinha guardado secretamente de sobras do mercado ao longo dos meses. Vesti minha roupa mais bonita, me maquiei pela primeira vez em anos e peguei um ônibus para o centro. Meu coração batia descompassado, mas estava determinada. Fui até a rua. Aquela rua. Era meio da tarde, algumas mulheres já estavam nas calçadas, fumando, conversando entre si. Me aproximei de uma que parecia mais velha, menos ameaçadora. Ela me olhou confusa. Tá perdida, querida? Não parece ser daqui. Respirei fundo. Preciso conversar com alguém sobre isso que vocês fazem. Posso pagar. Ela me examinou por um momento, depois deu uma risada seca. Você é a esposa de algum cliente, né? Vim descobrir o que a gente tem que você não tem. Não é a primeira. Vem, vamos conversar. Me levou até um barzinho próximo, sentamos numa mesa no fundo. Ela acendeu um cigarro, pediu uma cerveja. Sou a Kátia. E você? Vera.
murmurei. Ela assentiu. Então, Vera, seu marido vem aqui? Assenti. Às quintas-feiras. Alto, moreno, dirige um Gol azul. Kátia deu uma tragada longa. Conheço. O Roberto, né? Senti como se tivesse levado um soco. Você conhece ele? Pelo nome? Ela riu sem humor. Querida, conheço a maioria pelo nome. Eles não são só clientes. Muitos viram meio que regulares. O seu marido vem aqui faz uns 5 anos, sempre procura a mesma menina. Qual? Minha voz saiu rouca. Kátia hesitou. Não sei se devo... Por favor, insisti. Preciso saber. Ela suspirou. A Jéssica. Loira, nova, 20 e poucos anos. Ele paga extra para passar mais tempo com ela, para poder conversar. Meu mundo girou. Conversar. Ele pagava para conversar com uma prostituta. Comigo em casa, mal trocava 3 palavras no jantar. O que eles conversam? Perguntei, masoquista pela própria dor. Kátia deu de ombros. Não sei detalhes, mas a Jéssica comentou que ele reclama da vida, da esposa que não o entende, do trabalho, das contas. Diz que ela é a única que escuta sem julgar. Senti lágrimas de raiva queimando. Ele me pintava como vilã para justificar as traições. Eu que cuidava da casa dele, dos filhos dele, que nunca reclamava, que aguentava tudo em silêncio. E o sexo? Forcei a pergunta. Como é? Kátia me olhou com algo parecido com pena. Olha, não sei se você realmente quer saber disso. Quero, menti, embora não quisesse. Ela suspirou. A Jéssica diz que ele gosta de demorar, de fazer coisas que aparentemente não faz em casa. Gosta de beijar muito, de preliminares longas, de fazer a parceira sentir prazer. Paga extra por isso, para poder ter tempo e fazer direito. Cada palavra era uma facada. Aquele homem que comigo era rápido, mecânico, frio. Pagava para ser atencioso e cuidadoso com outra. Dava a ela o que nunca me deu, o que eu implorei por anos. E o pior, ela era paga. Era trabalho para ela. Comigo, que era sua esposa, ele não se dava ao trabalho. Por quê? Minha voz saiu quebrada. Por que com ela sim e comigo não? Kátia apagou o cigarro, olhou para mim com sinceridade dura, porque em casa tem expectativa, tem cobrança emocional, tem realidade. Aqui é fantasia. Ele pode ser quem quiser, fazer o que quiser, sem consequências. A gente não espera que ele seja bom marido ou bom pai. Só esperamos que pague. É mais simples, mais fácil, emocionalmente seguro. Me levantei cambaleando, coloquei dinheiro na mesa. Obrigada por ser honesta. Kátia segurou meu braço. Vera, um conselho? Não tenta competir com a gente. Não é sobre você não ser boa o suficiente. É sobre ele ser covarde emocional. E isso não tem cura. Assenti sem realmente processar e saí dali. Voltei para casa no automático. Preparei jantar, busquei as crianças, fingi normalidade, mas por dentro estava em pedaços. Naquela noite, quando Roberto chegou e se sentou para jantar, olhei para ele e vi um estranho. Um homem que eu tinha dedicado minha vida inteira, mas que nunca realmente conheci. Um homem que era capaz de carinho, atenção, generosidade, mas nunca é comigo. Comecei a fantasiar sobre vingança. Pequenas vinganças primeiro, imaginar colocar pimenta na comida dele, estragar suas roupas favoritas, furar pneu do carro, mas nada disso parecia suficiente. Ele nem notaria, ou se notasse, não se importaria. Eu precisava de algo maior, algo que realmente o atingisse onde doía. Foi numa conversa casual com minha prima Rosana que a ideia começou a formar. Estávamos tomando café na casa dela. Eu tinha contado sobre minha visita à rua, sobre a conversa com Kátia. Rosana estava indignada. Esse homem é um monstro, Vera. Você merece muito melhor. Eu ri sem humor. Melhor? Com 43 anos, 2 filhos, sem profissão, sem dinheiro? Quem vai me querer? Ela segurou minha mão. Você se surpreenderia. Tem um vizinho meu, o Fernando, viúvo há 2 anos, um homem bom, trabalhador. Sempre pergunta de você quando te vê aqui. Acho que tem interesse. Balancei a cabeça.
Sou casada, Rosana. Na igreja, perante Deus. Não posso. Ela me interrompeu. Seu marido quebrou esses votos há anos. Você não deve nada a ele. Pensa nisso. Pensei. Pensei muito. Fernando era realmente um homem atraente. Alto, grisalho, olhos gentis, sempre educado quando nos encontrávamos, sempre um sorriso sincero. Viúvo, solitário, provavelmente carente. Comecei a prestar mais atenção quando ia na casa da Rosana. Notava como ele olhava para mim, como encontrava desculpas para conversar, como ficava mais tempo do que necessário. Um dia, Rosana me chamou de última hora. Vera, preciso de um favor enorme. Vou ter que viajar hoje, emergência com minha mãe em Ribeirão. Pode ir lá em casa, regar as plantas, alimentar o cachorro? Te dou a chave. Claro, respondi. Roberto estava viajando a trabalho aquela semana. As crianças iam dormir na casa de amigas. Eu estaria sozinha. Fui até a casa da Rosana no final da tarde. Reguei as plantas, alimentei o cachorro. Estava saindo quando Fernando apareceu. Oi, Vera. Rosana pediu para eu ficar de olho na casa enquanto ela viaja. Você também? Assenti. Acabei de cuidar das coisas. Ele ficou na porta, as mãos nos bolsos. Quer tomar um café? Acabei de fazer lá em casa. Sei que você está sozinha essa semana também. Deveria ter dito não. Deveria ter ido embora. Mas algo em mim, aquela raiva, aquela necessidade de vingança, aquela voz que gritava que Roberto não merecia minha fidelidade quando ele não me dava a dele, me fez dizer sim. Fui até a casa dele. Sentamos na cozinha, tomamos café, conversamos. Ele falou sobre a saudade da esposa, sobre a solidão de dormir sozinho, sobre como era difícil seguir em frente. Eu falei também. Pela primeira vez, desabafei com alguém além da Rosana. Contei sobre a frieza do Roberto, sobre as prostitutas, sobre como me sentia feia, não desejada, descartável. Fernando me ouviu com atenção genuína, algo que meu próprio marido nunca fez. Você não é nada disso, ele disse finalmente. É linda, inteligente, forte. Qualquer homem teria a sorte de te ter. Seu marido é um idiota. As palavras dele me aqueceram de um jeito que não sentia há décadas. Nos olhamos por um longo momento. Ele se inclinou, hesitante, me dando tempo para recuar. Não recuei. Nossos lábios se tocaram. Suave primeiro, depois mais intenso. Ele me beijou como Roberto nunca beijou, com desejo, com um carinho, como se eu fosse preciosa. Uma coisa levou a outra. Fomos para o quarto dele. E lá, naquela cama de estranho, experimentei pela primeira vez na vida o que era ser tocada com cuidado, ser preparada com carinho, ser olhada com desejo real. Fernando demorou, foi atencioso, se preocupou com meu prazer antes do dele. Chorei durante, não de dor, mas de libertação. Libertação de anos de sexo mecânico, de sentir-me feia, de acreditar que o problema era comigo. Depois, deitados lado a lado, ele segurou minha mão. Não me arrependo, disse. Sei que é errado, que você é casada. Mas não me arrependo. Você merecia ser amada direito. Eu também não me arrependi. Senti-me poderosa, desejada, viva. Roberto me fazia sentir como empregada. Fernando me fez sentir como mulher. Voltei para casa flutuando, culpada, mas também vingada de certa forma. Roberto me traía há anos sem remorso. Eu tinha feito uma vez e sentia o mundo diferente. Não planejava continuar, não planejava deixar Roberto por Fernando. Mas tinha provado algo importante para mim mesma. O problema nunca foi comigo. Nos dias seguintes, vivi numa espécie de transe. Olhava para o espelho e via uma mulher diferente, mais confiante, mais consciente do próprio valor. Fernando tinha me mostrado que eu podia ser desejada, que o problema nunca foi minha aparência ou minha frigidez, como Roberto me fez acreditar por anos. O problema sempre foi ele, sua incapacidade de se conectar emocionalmente, sua covardia de ser vulnerável em casa. Roberto voltou da viagem numa sexta-feira. Chegou cansado, reclamando do trânsito, da viagem longa. Jantou em silêncio, assistiu televisão, foi dormir. Naquela noite,
pela primeira vez em anos, quando ele me procurou mecanicamente na cama, eu disse não. Ele ficou surpreso. Como assim não? Estou cansada, respondi simplesmente. Ele insistiu. É sua obrigação, Vera. Sou seu marido. Virei de costas. Hoje não. Sentiu ficar tenso ao meu lado, mas ele não insistiu mais. Ficou acordado por um tempo, claramente irritado, depois adormeceu. Eu fiquei olhando para o teto, sentindo uma satisfação estranha. Era um poder pequeno, mas era poder. Pela primeira vez, eu tinha negado algo a ele. Tinha estabelecido um limite. Comecei a negar mais. Uma vez por semana virou uma vez a cada 2 semanas, virou uma vez por mês. Roberto ficava cada vez mais irritado, mas não conseguia articular por quê. Como reclamar que a esposa não queria sexo quando ele mesmo nunca demonstrou que gostava de fazer comigo? Como exigir quando ele próprio procurava satisfação nas ruas? Fernando começou a me procurar mais. Aparecia na casa da Rosana quando sabia que eu estaria lá. Mandava recados discretos. Eu resistia, sabendo que estava brincando com fogo. Mas havia algo viciante em ser desejada, em ser vista. Roberto nunca perguntava como foi meu dia. Nunca notava quando eu mudava o cabelo ou usava roupa diferente. Fernando notava tudo, elogiava tudo, me fazia sentir especial. Encontramo-nos mais 2 vezes ao longo de 3 meses, sempre na casa dele, sempre quando Roberto estava viajando ou trabalhando até tarde, sempre com culpa depois, mas também com sensação de justiça. Se ele podia ter suas quintas-feiras, eu podia ter meus momentos também. Não era amor, não era relacionamento, era validação, era vingança, era sobrevivência. Mas segredos sempre têm jeito de vazar. Foi Marta, a mesma vizinha que tinha me alertado sobre Roberto, quem me confrontou. Me puxou no mercado com expressão séria. Vera, preciso te avisar, estão falando de você e o Fernando. Disseram que te viram saindo da casa dele em horários estranhos. Você sabe como as pessoas são. Meu sangue gelou. Quem está falando? Ela deu de ombros. Todo mundo. Sabe como é, cidade pequena, todo mundo cuida da vida dos outros. Entrei em pânico. Se as fofocas chegassem ao Roberto, haveria escândalo. Não porque ele se importava comigo, mas porque seria humilhação pública para ele. O marido traído pela esposa certinha, enquanto ele mesmo traía havia anos. A hipocrisia seria exposta. E numa comunidade religiosa como a nossa, eu seria a crucificada, não ele. Mulher sempre era. Decidi confrontar Roberto antes que ele ouvisse de outros. Numa noite de sábado, depois das crianças dormirem, sentei à mesa da cozinha e disse: precisamos conversar. Ele nem levantou os olhos do jornal. Sobre o quê? Sobre nós, sobre nosso casamento, sobre o que está acontecendo. Ele suspirou impaciente. Não começa de novo com esse drama, Vera. Já falamos disso. Você está me traindo há 5 anos. Comecei, na voz firme. Frequenta prostitutas toda quinta-feira. Gasta nosso dinheiro com elas. Dá a elas carinho, atenção, tempo que nunca me deu. Me faz sentir feia, não desejada, defeituosa. Ele finalmente me olhou. Já falamos disso também. É diferente. Não é traição, é necessidade física. Balancei a cabeça. Então também é só necessidade física quando eu busco em outro lugar? A expressão dele mudou instantaneamente. O quê? O que você está dizendo? Respirei fundo, preparada para a explosão. Estou dizendo que se você pode procurar fora, eu também posso. Se você pode ter suas quinta-feiras, eu posso ter meus momentos também. É justo, não é? Ele se levantou tão rápido que a cadeira caiu para trás. Você me traiu? Você, minha esposa, se deitou com outro homem? A hipocrisia era tão gritante que quase ri. Você está há 5 anos se deitando com outras mulheres e tem coragem de ficar indignado quando eu faço o mesmo? Ele deu a volta na mesa, ficou na minha frente, o rosto vermelho de raiva. Não é a mesma coisa. Eu sou homem, tenho necessidades. Você é mulher, esposa, mãe. Deveria ter vergonha.
Levantei também, encarando ele. Deveria? Como você, que gasta o dinheiro da família com putas, que me trata pior que trata elas, que nunca me tocou com um pingo de afeto, mas paga para ser carinhoso com estranhas. Ele ergueu a mão. Por um momento, achei que ia me bater. Ficamos assim, congelados, ele com a mão no ar, eu desafiando ele com o olhar. Finalmente, ele abaixou a mão. Quem é? Quem foi o desgraçado que tocou em você? O Fernando, respondi sem mentir. O viúvo da Rosana. E antes que você pergunte, ele me trata 1000 vezes melhor que você algum dia tratou. Roberto saiu batendo a porta. Ouvi o carro ligando, os pneus cantando na saída brusca. Fiquei ali, tremendo, com medo e alívio ao mesmo tempo. Tinha explodido. Não havia mais volta. As crianças tinham dormido através da discussão, graças a Deus. Mas o que aconteceria agora? Divórcio? Escândalo? Violência? Ele voltou 3 horas depois, cheirando a cerveja. Sentou no sofá, a cabeça entre as mãos. Sentei na poltrona em frente, esperando. Finalmente, ele falou. Fui na casa do Fernando. Quis bater nele, mas a porta estava trancada. Fiquei gritando na rua igual louco. Vizinhos chamaram a polícia. Tive que sair antes deles chegarem. Meu coração apertou. Tinha colocado o Fernando em perigo também. Roberto continuou. Você me humilhou, me fez de idiota. Todo mundo vai saber, vai falar, vai rir de mim. O homem traído pela esposa santa. Não disse nada, deixando ele processar. Depois de um longo silêncio, ele olhou para mim. Por que, Vera? Por que fez isso? Podia ter me deixado, ter pedido divórcio. Por que me traiu? Porque você me traiu primeiro, respondi calmamente. Por 5 anos. E quando confrontei você, tudo o que disse foi, e daí? Tratou como se não fosse nada, como se eu não tivesse direito de sentir nada. Então mostrei que também podia, que também tinha necessidades, desejos, direito a ser tocada com carinho. Ele balançou a cabeça. Não é a mesma coisa. Nunca será. Por que não? Insisti. Porque você pode e eu não. Porque você é homem e eu sou mulher. Porque na sua cabeça machista você tem passes livres e eu tenho que ser santa. Porque você pode me desrespeitar, mas eu tenho que te respeitar? Explica a lógica, Roberto. Explica porque seu erro é desculpável, mas o meu é imperdoável. Ele não tinha resposta. Sabia que não tinha. A lógica era falha, baseada em padrões duplos e machismo arraigado. Os dias seguintes foram tensos. Roberto mal falava comigo. Dormia no sofá. As crianças perceberam que algo estava errado, mas não ousaram perguntar. Na igreja, no domingo, senti os olhares. As fofocas tinham chegado. Mulheres me olhavam com mistura de pena e julgamento. Homens olhavam Roberto com algo parecido com desdém. O casal perfeito tinha rachado e a cidade inteira estava observando os destroços. Foi o pastor que nos chamou para conversar. Sentamos no escritório dele, eu e Roberto, em cadeiras separadas, não conseguindo olhar um para o outro. O pastor Antônio era homem velho, experiente em crises matrimoniais. Ouvi os rumores, ele começou. Quero ouvir de vocês o que está acontecendo. Roberto ficou calado. Tive que ser eu a falar. Contei tudo. As prostitutas, a negligência, a frieza, minha busca por validação, o erro com Fernando. O pastor ouviu tudo em silêncio. Quando terminei, ele ficou quieto por um longo momento. Então se virou para Roberto. É verdade? Sobre as prostitutas? Roberto assentiu minimamente. O pastor suspirou profundamente. Irmão Roberto, você violou seus votos matrimoniais repetidamente. Colocou sua esposa em risco emocional e físico. Humilhou ela por anos. Mas ela também me traiu, Roberto argumentou. O pastor balançou a cabeça. Depois de anos de abandono emocional e traição da sua parte. Não estou justificando, mas estou contextualizando. Você plantou, irmão. Está colhendo. Roberto ficou vermelho. Então está me culpando? O pastor levantou a mão. Estou dizendo que ambos erraram. Mas o erro começou com você. E se há reconstrução a fazer, tem que começar com você também. Voltamos para casa em silêncio.
Aquela noite, Roberto dormiu no quarto de hóspedes. Fiquei deitada na nossa cama sozinha, pensando em tudo. O casamento estava destruído. Não havia conserto possível depois de tanta dor, tanta traição de ambos os lados. A questão era: o que fazer agora? Tentar reconstruir por causa das crianças? Separar e enfrentar o escândalo? Continuar naquela guerra fria até um de nós morrer? Não tinha respostas. Só tinha cansaço. Cansaço de lutar, de fingir, de tentar ser suficiente para alguém que nunca me quis realmente. Fernando tinha me mostrado que eu podia ser desejada, mas não era solução. Era só band-aid em ferida profunda. O problema não era encontrar alguém que me quisesse. Era curar de anos de rejeição, de construir autoestima destruída, de aprender a me valorizar independente de validação masculina. E essa jornada, percebi deitada naquela cama vazia, teria que começar comigo mesma. Não com Roberto, não com Fernando, não com mais ninguém. Comigo, sozinha, finalmente. A reunião com o pastor Antônio não resolveu nada, apenas expôs feridas que já estavam abertas. Roberto passou a dormir permanentemente no quarto de hóspedes. Comíamos em horários diferentes, evitávamos conversas desnecessárias. Para os filhos, dizíamos que papai estava com um problema nas costas e precisava de cama mais firme. Paulo, com 15 anos, claramente não acreditava, mas não questionava. Mariana, com 12, aceitou a explicação sem perguntas. Foi numa terça-feira, 3 semanas depois do confronto, que tudo desmoronou de vez. Eu tinha ido ao mercado voltado mais cedo que o planejado porque esqueci a lista de compras. Entrei em casa silenciosamente, guardando as poucas coisas que tinha comprado. Foi quando ouvi vozes no escritório, a voz de Roberto e outra voz feminina, jovem, conhecida. Me aproximei devagar. A porta estava entreaberta. Espreitei e o que vi fez meu sangue gelar. Roberto estava sentado na cadeira do computador. E no colo dele, de shortinho e blusa decotada, estava a Jéssica, a prostituta. A mesma que Kátia tinha mencionado. Aquela com quem ele tinha relacionamento especial. Ela ria de algo que ele tinha dito, a mão dele na cintura dela, confortável, íntima. Você tem certeza que sua esposa não volta cedo? Ela perguntou, brincando com o cabelo dele. Roberto beijou o pescoço dela. Tenho. Ela sempre demora no mercado. E mesmo que voltasse, que diferença faz? Já sabe de tudo mesmo. Jéssica riu. Mas trazer eu aqui, na casa dela, é provocação. Ele deu de ombros. Ela me provocou transando com outro. Agora é minha vez. Quero que ela saiba que pode ter fodido o outro, mas você é minha. Só minha. O possessividade na voz dele, o carinho com que tocava ela, o jeito que olhava para ela, tudo que nunca me deu. Ali estava ele, na nossa casa, no escritório que era meu espaço, com uma prostituta no colo, sendo com ela tudo que se recusou a ser comigo. A raiva que senti não tinha nome. Era fúria primitiva, visceral. Empurrei a porta com força. Ela bateu na parede com estrondo. Ambos pularam, Jéssica quase caindo do colo dele. O que está acontecendo aqui? Minha voz saiu calma, perigosamente calma. Roberto ficou pálido. Jéssica tentou se levantar, mas eu levantei a mão. Fica onde está. Quero ver o homem que me acusou de destruir nosso casamento trazendo puta para dentro da minha casa. Jéssica me olhou com algo parecido com vergonha. Senhora, eu não sabia que ele era casado. Ele disse que estava separado, que morava sozinho. Ele mentiu para você como mente para todos. Respondi, ainda olhando para Roberto. Ele é especialista em mentiras. Roberto finalmente encontrou a voz. Vera, deixa eu explicar. Não há o que explicar. Está bem claro. Você traz ela aqui, na nossa casa, para me provocar, para me mostrar que pode, para me humilhar ainda mais. Jéssica se levantou finalmente, pegou a bolsa. Eu vou embora. Não quero estar no meio disso. Antes de ir, olhou para mim. Sinto muito. De verdade. Ele me disse que você não se importava, que tinha acabado entre vocês. Nunca aceitaria o programa se soubesse a verdade. Acredito em você.
respondi, porque ao olhar para ela, vi uma menina jovem, não muito mais velha que meu filho, provavelmente com sua própria história triste que a levou àquela vida. O vilão ali era Roberto, não ela. Quando Jéssica saiu, voltei minha atenção total para ele. Na nossa casa, Roberto. Na casa onde seus filhos moram, onde dormem, onde crescem. Você traz sua prostituta aqui. Ele ficou na defensiva. Você transou com outro homem. Eu também posso, mas eu não trouxe ele aqui. Gritei, perdendo a compostura. Não fiz na cama onde você dorme. Não fiz no espaço dos nossos filhos. Tive pelo menos esse respeito. Ele se levantou, veio na minha direção. Respeito. Você fala de respeito? Você que abriu as pernas para o vizinho? Dei um tapa na cara dele. Forte. O som ecoou no escritório silencioso. Ele ficou chocado, a mão na bochecha vermelha. Nunca tinha batido nele antes. Nunca tinha sido violenta. Mas algo tinha quebrado definitivamente. Eu abri as pernas para alguém que me tratou como mulher pela primeira vez em 20 anos, disse, a voz tremendo. Alguém que me beijou com vontade, me tocou com carinho, se preocupou se eu estava sentindo prazer. Coisas que você nunca fez, nunca quis fazer, mas faz com ela. Ele apontou para a porta por onde Jéssica tinha saído. Paga para fazer com ela. E agora traz ela aqui para me esfregar na cara. Você é nojento. Você é patético. Os próximos minutos foram caóticos. Gritamos, choramos, dissemos coisas cruéis que nunca poderiam ser desfeitas. Ele me chamou de vadia, de hipócrita, de mãe desnaturada. Eu o chamei de fracasso, como marido, como pai, como homem. Jogamos na cara, um do outro, cada mágoa acumulada, cada ressentimento guardado, cada dor não processada de 20 anos de casamento morto. Foi Paulo quem nos interrompeu. Tinha chegado da escola, ouvido os gritos. Parou na porta do escritório, o rosto pálido. O que está acontecendo? Por que vocês estão gritando? Ficamos mudos, olhando para nosso filho, percebendo que tínhamos exposto ele à nossa guerra. Roberto tentou suavizar. Nada, filho, só uma discussão de adultos. Volte para seu quarto. Mas Paulo não era mais criança. Tinha 15 anos, estava virando homem, percebia mais do que pensávamos. Não é nada, ele repetiu, a voz acusatória. Vocês estão gritando sobre traição, sobre a mãe ter transado com outro cara, sobre o pai trazer mulher aqui. Não finge que não escutei. A casa inteira escutou. Encolhi, humilhada. Meu filho tinha ouvido tudo. Roberto tentou se aproximar dele. Paulo, deixa eu te explicar. O garoto recuou. Não quero explicação. Quero que parem. Vocês estão destruindo essa família. Estão destruindo a gente. Mariana ainda não sabe, mas eu sei. Sei faz tempo que vocês não se gostam. Que o pai sai de noite pra sei lá onde. Que a mãe chora no banheiro achando que ninguém escuta. Eu sei de tudo e tô cansado de fingir que tá tudo bem. As palavras dele me rasgaram. Tinha falhado como mãe, tinha exposto meus filhos a essa toxicidade, tinha fingido que eles não percebiam quando claramente percebiam. Paulo continuou, as lágrimas escorrendo agora. Se vocês não se amam mais, se não conseguem ficar juntos sem se machucar, então separem. Mas parem de fingir. Parem de fazer a gente viver nesse inferno de mentiras e gritos. A gente merece melhor que isso. Ele saiu correndo para o quarto, batendo a porta. Fiquei ali, destruída. Roberto sentou no chão, a cabeça entre as mãos. Nosso filho tinha razão. Estávamos tão ocupados brigando, machucando um ao outro, que não percebemos o estrago que causávamos nas crianças. E Mariana, a caçula, mesmo não sabendo detalhes, certamente sentia a tensão, o ódio mal disfarçado, a falsidade de nossos sorrisos forçados. Naquela noite tivemos uma conversa verdadeira pela primeira vez em semanas. Calma, sem gritos. Sentamos na sala depois das crianças dormirem. Não podemos continuar assim. Comecei. Paulo está certo. Estamos destruindo eles junto com a gente. Roberto assentiu. Eu sei. Mas o que fazemos?
divórcio, separação. Como explicamos para esta igreja, para a família, para todo mundo? Não sei, admiti. Mas sei que não posso mais viver assim. Não posso fingir que somos casal feliz quando mal conseguimos estar no mesmo cômodo. Não posso continuar sendo sua empregada e babá enquanto você vive sua vida paralela. Não posso continuar sendo humilhada. Ele ficou quieto por um tempo. Eu também não sei como consertar, disse finalmente. Acho que estraguei demais. Estraguei você, estraguei nós, estraguei tudo. Era a primeira vez que ele admitia a culpa real. Não culpa defensiva ou forçada, mas reconhecimento genuíno de seu papel na destruição do nosso casamento. Por quê? Perguntei, a pergunta que me atormentava há anos. Por que me escolheu se não me queria? Por que casou comigo se não sentia nada? Ele suspirou profundamente. Porque era o esperado. Minha família, sua família, a igreja. Todo mundo esperava. Você era a moça direita, certinha. Eu era o rapaz trabalhador. Fazíamos sentido no papel. Só que eu nunca aprendi a amar de verdade. Meu pai era frio, distante. Minha mãe era submissa, sem voz. Não tive exemplo de amor, de carinho, de intimidade. Então repliquei o que conhecia. E quando percebi que você queria mais, que esperava afeto, entrei em pânico. Era mais fácil pagar alguém onde não tinha expectativa emocional que aprender a ser vulnerável com você. Era a explicação mais honesta que ele já tinha dado. Não justificava, não desculpava, mas explicava. E eu? Perguntei. Por que transei com Fernando? Ele olhou para mim. Por que você precisava provar algo? Para mim, para você mesma. Precisava saber que não era o problema, que era desejável. Entendo. Não gosto, não aceito. Mas entendo. Ficamos em silêncio, processando. Finalmente falei. Vamos nos separar. Oficialmente. Vou procurar advogado, começar os papéis. Você pode ficar na casa e eu alugo algo menor para mim e as crianças. Ou dividimos custódia, se quiser. Ele assentiu lentamente. Tá bom, acho que é o melhor. Mas Vera, uma coisa. Sinto muito. Por tudo. Por ter sido tão ausente, tão cruel. Você merecia melhor. Sempre mereceu. As palavras vieram tarde demais para salvar o casamento. Mas ainda assim trouxeram algum fechamento. Alguma validação de que não tinha sido tudo na minha cabeça, que eu tinha direito de me sentir magoada, negligenciada. Eu também sinto muito, respondi, por ter te traído. Mesmo que você tenha me traído primeiro, 2 erros não fazem um acerto. Deveria ter te deixado antes de buscar outro, concordou com a cabeça. Mas se não tivesse feito, talvez ainda estivéssemos fingindo. Às vezes tem que quebrar completamente para perceber que não tem conserto. E nós, Vera, estamos quebrados há muito tempo. Não dá mais para colar os pedaços. Tinha razão, não dava mais. Os meses seguintes foram de burocracia fria e processamento emocional. Contratei uma advogada, Dona Silvia, uma mulher competente que já tinha visto de tudo. Ela foi direta comigo no primeira consulta. Você tem provas? Mensagens, registros de gastos, qualquer coisa que comprove a infidelidade dele? Sim, respondi. Receitas de motel, mensagens que encontrei deixadas por acaso, informações de vizinhas. Ela assentiu, tomando notas. Isso ajuda. Mesmo que a lei não seja mais tão rigorosa sobre adultério, ainda importa para questões de pensão, custódia. Se ele era infiel, se gastava dinheiro da família com prostitutas, isso pesa. E você? Ele vai alegar que também foi infiel? Eu mesma contei, não tem como negar. Ela balançou a cabeça. Bem, tecnicamente você também traiu, mas contextualmente foi negligência emocional prolongada da parte dele que levou à sua ação. Juiz pode entender. O divórcio processou rapidamente. Roberto não contestou nada. Assinou os papéis sem questionar. A custódia das crianças ficou comigo durante a semana, ele nos fins de semana. Pensão alimentícia foi negociada e fixada. A casa seria vendida e o valor dividido entre nós. Tudo muito legal, muito frio, muito desumanizador.
Paulo e Mariana processuaram tudo de formas diferentes. Paulo ficou furioso, não com a separação em si, mas com a forma como tinha descoberto, com toda a drama que os precedeu. Culpava ambos, recusava ver sua situação como vítima. Mariana chorava, perguntava se era culpa dela, se tinha feito algo de errado. Passei semanas a tranquilizando, explicando que não tinha nada a ver com ela, que era coisa de adulto que não sabia lidar com emoções. Fiz questão que ambos fossem à terapia. Mariana, especialmente, precisava de ajuda para processar, mas também precisava de ajuda. Procurei uma psicóloga, Dona Rita, uma mulher na minha idade que tinha divorciado 3 vezes. Ela entendeu meus demônios melhor que qualquer um. Nos primeiros meses, as sessões foram de choro e desabafo. Contei sobre os anos de negligência, sobre sentir-me feia e indesejada, sobre a necessidade de procurar validação em outro homem, sobre a culpa de ter traído, sobre a libertação de ter deixado, sobre o medo do futuro, do desconhecido, de estar sozinha aos 43 anos, sem estrutura, sem marido, quase sem dinheiro. A Dona Rita me ouvia sem julgar. Depois, no final de cada sessão, perguntava: "E agora? O que você quer para a Vera?" Levei meses para conseguir responder aquela pergunta, porque por 20 anos minha identidade tinha sido esposa de Roberto. Meu propósito era ser boa esposa, boa mãe, boa mulher. Nunca tinha pensado em quem era eu fora desses papéis. Eventualmente comecei a responder: quero aprender a me amar, quero descobrir do que gosto, o que gosto. Quero trabalhar, ser independente, não depender de ninguém. Quero ser exemplo para meus filhos de que é possível recomeçar. Quero envelhecer sem regrets. Então comecemos, respondeu Dona Rita. Vamos desconstruir as crenças negativas sobre você. Vamos reconstruir sua autoestima. Vamos descobrir Vera fora do casamento. Comecei pequeno. Consegui um trabalho na biblioteca municipal, catalogando livros. O salário era pequeno, mas era meu. Pela primeira vez na vida, tinha dinheiro que eu ganhava, que não tinha que pedir a ninguém. Era libertador. Aluguei um apartamento pequeno com 2 crianças, modesto, mas aconchegante. As paredes eram brancas, a mobília era usada, mas era nosso. Comecei a fazer coisas que sempre quisera fazer, mas nunca me permitira. Cortei o cabelo, curto, tingira de louro. Usei calças jeans e camisetas ao invés de saias e blusas modestas. Comecei a ir ao cinema sozinha, a ler livros sem culpa por não estar trabalhando, a comer o que queria sem ouvir críticas. Coisas simples que a maioria das pessoas toma como garantidas, mas que para mim eram revolucionárias. Fernando apareceu novamente alguns meses depois da separação. Apareceu na biblioteca onde eu trabalhava, levou um susto me vendo ali. Vera, não te via faz tempo. Como você... Está? Sorri genuinamente. Estou bem, Fernando. Melhor que faz muito tempo. Ele hesitou. Ouvi que você separou. Separei, confirmei. E aprendi uma coisa importante, que não deveria estar com você porque fugia de outro homem ruim. Deveria estar comigo, sozinha, até aprender a gostar de mim mesma. Ele acenou com a cabeça, compreendendo. Faz sentido. Você merecia isso, continua merecendo. Me desejo bem, Vera, de verdade. Obrigada, respondi. Você também. E realmente desejava. Fernando tinha sido a ponte, o escape, mas não era a solução. Como Dona Rita tinha dito, só trocaria um problema por outro. Com o tempo, a mágoa sobre Roberto diminuiu. Não desapareceu completamente, porque cicatrizes nunca desaparecem completamente. Mas deixou de ser fúria ardente e virou melancolia resignada. Via ele nos finais de semana quando buscava as crianças e conseguia ser civilizada. Trocava informações sobre Paulo e Mariana sem animosidade. Até chegamos a tomar café junto uma vez, conversando como conhecidos ao invés de como inimigos. Ele me perguntou uma vez naquela conversa: "Você me perdoou, Vera?" Olhei para ele, esse homem que tinha sido meu marido por 20 anos, esse homem que me tinha negligenciado e humilhado. "Perdoei?" repeti. "Acho que perdoei você."
Mas mais importante que isso, perdoei a mim mesma. Por ter permitido isso, por ter acreditado que era meu dever aguentar, por ter achado que merecia isso. Ele assentiu lentamente. Que bom. Fico feliz que tenha seguido em frente. Porque, honestamente, você merecia muito melhor do que aquilo que pude te dar. E acho que ambos sabemos disso agora. Sim, concordei. Sabemos. 10 anos se passaram desde a separação. Tenho 53 anos agora. Paulo, com 25, está cursando administração na universidade. Mariana, com 22, trabalha como assistente de marketing. Ambos têm relacionamentos saudáveis. Ambos foram para terapia. Ambos aprenderam com os erros dos pais que relacionamento requer comunicação, respeito mútuo, interesse real um no outro. Continuei trabalhando na biblioteca. Fui promovida a supervisora 5 anos atrás. Ganho bem, tenho segurança financeira, consegui comprar um apartamento pequeno, mas meu. Viajei, visitei praia, montanha, cidades novas. Visitei Paris quando fiz 50 anos, sozinha. Era a primeira vez que viajava sozinha e foi mágico. Sobre relacionamentos, tive alguns, nada duradouro. Um foi com um homem que conheci no trabalho, duraram 2 anos. Outro foi conhecida numa viagem, mas nenhum foi para casar, para viver junto. Descobri que não preciso de relacionamento para ser feliz. É bom quando encontro a pessoa certa, quando há respeito e carinho mútuo, mas não é essencial. O que é essencial é me amar, é fazer as coisas que gosto, circundar-me de pessoas que me querem bem, construir vida que tenha significado. Meus filhos, meus amigos, meu trabalho, meus projetos. A vida ficou cheia, plena, sem depender de validação masculina. Encontrei Roberto por acaso no supermercado alguns meses atrás. Estava sozinho, mais envelhecido, com o cabelo quase todo branco. Conversamos por alguns minutos. Ele me contou que tinha se mantido solteiro depois do divórcio, que tinha tido relacionamentos, mas nada sério. Que sentia remorso genuíno pelos anos desperdiçados, pelo dano que causou. Lamento, disse ele. Não é desculpa para nada que fiz, mas lamento. Fiz o meu melhor com o que sabia naquele época. Mas sabia errado, sabia mal. Assenti. Todos fazemos o melhor que conseguimos com o que sabemos. Depois que aprendemos melhor, fazemos melhor. Você aprendeu? Sim, respondeu. Tive terapia também. Percebi que minha frieza, minha incapacidade de ser vulnerável, foi covardia disfarçada de masculinidade. Você merecia melhor. Concordei, mas não com amargura. Sim, merecia. Mas vida não é sobre o que merecemos. É sobre o que fazemos com o que recebemos. Recebi negligência e transformei em independência. Recebi traição e transformei em auto-amor. Recebi dor e transformei em força. Se você está me ouvindo e reconhece sua história na minha, se viveu negligência, desejo, humilhação, quero que saiba, você não merecia isso. Ninguém merece. Mas merece ainda menos permanecer nela. Merece deixar, explorar, se reconectar consigo mesmo, não necessariamente através de outro relacionamento como fiz com Fernando. Isso foi meu caminho, não é receita universal. O que é universal é que ninguém deveria viver em relacionamento que a diminui, que a faz sentir-se feia, indesejada, defeituosa. A vingança que pensei querer tomar sobre Roberto não era através de sexo ou humilhação. Era através de viver bem, de ser feliz sem ele, de provar para mim mesma que podia prosperar sozinha. Aquela foi a verdadeira vingança. Não destruir ele, mas construir a mim mesma. Obrigada por me ouvirem até aqui. Se essa história tocou seu coração, se fez você questionar seu próprio ser, relacionamento, seus próprios limites, suas próprias escolhas, então valeu compartilhar. Você é digno de amor. Amor real, respeitoso, mútuo. Não aceite menos. Com toda a minha experiência e cicatrizes, Vera,